os irmãos estão? O preço do arroz está a preocupar? Não. Amém? Palmas bem forte. O preço do arroz não está a preocupar. O preço do óleo está a preocupar? Não. Vamos tomar os nossos assentos, por gentileza. Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma manhã. Aqui os homens de Deus disseram que o arroz não está a preocupar, mas eu estou preocupado, amém? Eu estou preocupado porque isso está a afetar todo mundo. Mas alguns disseram que não. Mais um ano a avançar, amém? Então estamos no ano de quê? No ano de frutificação. Quem já está a ver os frutos? Quem ainda não viu? Quem ainda não viu, diga paciência e trabalhe. Quem não viu os frutos não vai ficar de braços cruzados, amém? Vamos buscar a Deus, vamos procurar a vontade de Deus, amém? Vamos procurar saber do Senhor, Pai, agora o que faço. Porque na verdade Ele já falou conosco e cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós sabe o que Deus requer dele, amém? Então no domingo passado, só para resumir, falamos do poder da influência, na qual dizíamos que a influência pode te tirar do propósito de Deus, aleluia. Nós vimos que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz de homens que supostamente estão a ser usados por Deus ou não, aí nós podemos nos desviar daquilo que é o nosso propósito, amém? Então quando nos desviamos daquilo que é o nosso propósito, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, aleluia. Então falamos do profeta velho que desviou o profeta mais novo, e vimos que o profeta mais novo teve um propósito ou teve uma missão interrompida porque ele deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do homem, aleluia. E também na quarta-feira falou-se protegendo o seu propósito. Porque quando temos um propósito, nós devemos ficar atentos, amém? Porque muita gente e muitas forças se levantam para que nós nos desviemos. Porque na verdade, cada um de nós, precisa estar atento daquilo que Deus requer. Porque lá fora, vive-se de muita aparência, amém? Lá fora, os homens vivem de muita aparência. E você que está na casa de Deus, busque Deus cada vez mais, aleluia. Porque nós conhecemos e cada um de nós conhece gente que aparentemente está bem, aparentemente tem dinheiro, aparentemente vive bem, aparentemente o casamento é estável, mas que na verdade eles vivem inseguros, que na verdade ainda não estão completos, amém? Então, parabéns a ti que buscas a Deus, parabéns a ti, porque em Deus nós encontramos consolo, em Deus nós encontramos segurança, amém? Ele é o nosso porto mais seguro, amém? Enquanto estivermos a andar com Deus, nós vamos nos sentir seguros. Por isso é que vimos os homens repetindo lá fora, há uma insegurança muito grande. Então, há necessidade de nós andarmos com Deus, amém? Há necessidade de nós mantermos a nossa identidade. Há necessidade de nós mantermos a identidade daquilo que nós somos. Porque o maior problema, às vezes, é querer ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, amém? Nós queremos ser uma outra pessoa apenas para agradar as pessoas e acabamos nos afundando. E acabamos de ter uma vida de derrotas. Para esta manhã, nós vamos continuar, vamos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos, a sua graça me alcançou conforme eu cantamos, não é? A sua graça me alcançou conforme eu sou. É muito forte quando se diz que a sua graça me alcançou. Nós estamos a ver que, independentemente dos nossos problemas, a graça de Deus nos alcança, mas na verdade o que está
por trás desta graça é o amor de Deus para conosco. Amém? É o amor de Deus para quem? Por isso é que ele diz que Deus é amor. E quando nós vamos a Ele, nos entregamos a Ele, Deus perdoa as nossas falhas. Então para de se condenar, dá um passo e busca Deus. Atos 9. Atos, capítulo 9, quem achou? A partir do verso 8. É muito conhecido. Vamos pedir a Deus que venha nos mostrar uma nova perspectiva. Atos 9. Atos dos Apóstolos 9. Quem achou? O tema para esta manhã, vamos falar no meio da batalha. No meio da batalha. Porque nós batalhamos muito. Batalha pode ser física e pode ser também. Amém? Porque muitos estão a batalhar. É uma confusão dentro da cabeça. Ele está de pé, não está a mexer. Mas você pergunta como é que ele está a batalhar aí dentro dos neurônios. Ele não está a entender. Amém? Vamos falar no meio da batalha. Atos 9, 8. Assim diz a palavra do Senhor. Posso ler? Vamos falar da conversão de Saul no caminho de Damasco. E Saul levantou-se da terra. Quem conhece Saul? Quem é? Quem é? Paulo. Amém. E Saul levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: o Senhor em visão, disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saul, pois é que ele está orando. Pois é que ele está orando. Eu depois vou recuar. Ele está a fazer o quê? Orando. Esse que está orando é um homem que está cego. Amém? Mesmo cego, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Estando cego, mas teve uma visão. Amém? Eu vou já para o 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Amém? Eu comecei ali, depois vou explicar o porquê. Então nós estamos a ver aqui a conversão de Saulo, que tornou-se quem? Apóstolo Paulo. O Senhor havia escolhido 12 discípulos. Amém? Havia escolhido quem? 12 discípulos. Então conhecemos a história de Judas, que traiu o Senhor e fez o quê? Enforcou-se. Embora ainda referindo-se como 12 discípulos, mas na verdade, depois da morte de Judas, haviam ficado quantos? 11 discípulos. Já em Atos, no capítulo 1, vem dizer que havia necessidade de substituir a quem? A Judas. Para que se tornassem outra vez 12 discípulos, conforme o Senhor havia escolhido. Mas agora perceba, muito importante.
os discípulos, presta atenção, os discípulos jogaram sorte para escolher quem iria substituir Judas. E a Bíblia diz que a sorte caiu em quem? Matias. Amém? Quem está comigo? A sorte caiu em quem? Em Matias. Então, supostamente, Matias seria ou o substituto de quem? De Judas. Perceba uma coisa. Isso na perspectiva dos homens. Na visão dos homens. Escolheram quem? Matias. Você vai perceber que na visão de Deus não foi assim. Amém? Por que eu vou dizer isso? Depois de escolherem Matias, aonde você encontra o trabalho que Matias fez na Bíblia? Encontra-se em algum sítio na Bíblia? Escolheram Matias, depois fez o quê? Desapareceu. Aonde entra Paulo agora? Quem está a perceber comigo? Hoje vamos perceber duas perspectivas diferentes. A escolha dos homens e a escolha de quem? De Deus. Por isso é que você vê que Matias não aparece em nenhum outro sítio. Ninguém sabe a missão dele. Amém? Parou por ali, escolheram Matias e desapareceu. Agora vou te explicar a história. Amém? Capítulo 9. Vamos começar do princípio agora. E Saul, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de se encontrar alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres. Nós estamos a ver aqui Paulo que pediu autorização para quê? Para perseguir. Amém? Ainda não eram chamados cristãos. Nós estamos a ver aqui seitas. Amém? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Amém? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Vamos prestar atenção. O porquê que me persegues? Mas nós estamos a ver que Paulo recebeu a autorização do sumo sacerdote para perseguir quem? Para perseguir a igreja. Agora, Jesus apareceu e está a dizer assim: Saul, Saul, por que me persegues? Ele estava a perseguir a Jesus ou aos discípulos? Perceba uma coisa agora que é muito importante. Jesus toma peito. Toma peito quando os seus são perseguidos. Amém? Então precisamos ter muito cuidado. Que quando você persegue aquele que Deus escolheu, você está a batalhar com Jesus. Muito cuidado. Amém? Muito cuidado quando você quer lutar com aqueles que Deus tem um propósito para a vida deles. Jesus diz: você está a me perseguir. Aleluia. Precisamos ter muito cuidado. Cuidado com aqueles que têm o propósito de Deus. Cuidado com aqueles que estão a fazer a missão de Deus e você quer impedir. Porque Jesus diz que você fez o quê? Está a me perseguir. Amém? 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Mais uma vez, a quem tu persegues, seja ele tremendo, atônito, disse: Senhor,
que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam, estou a ler 7, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Amém? E não vendo ninguém. Eu já li o 8. Nós estamos a ver aqui um homem que saiu para perseguir a igreja. Mas no meio do caminho, ele encontrou-se com Jesus. Amém? Aprendemos uma lição muito grande. Que nem sempre as coisas acontecem conforme nós queremos. Amém? Que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz que com o seu propósito se realize. Amém? E nós também vimos, repetindo em Matias, que uma coisa é a escolha dos homens, a outra coisa é a escolha de quem? De Deus. E nós aprendemos também, recuando na história do rei Saul, Deus ordenou que ungissem Saul como rei, porque o povo pediu um rei. Foi a vontade de Deus ou a vontade do povo? Eles precisavam de quem? Um rei. Mas Deus escolheu Davi, homem segundo o quê? Seu coração. Amém? Homem segundo o seu coração. Mas, no entanto, Saul tinha a boa aparência. A Bíblia diz que ele era um homem de uma boa aparência. Não havia ninguém mais bonito que ele. Mas Deus não olhou a aparência correta, mas Ele olhou a unção correta para que o seu trabalho seja feito. E Ele escolheu Davi. Aleluia. 9. Amém? Eu já li, vou para 13, porque já lemos. E respondeu Ananias. Veja o que Ananias faz. Quando Paulo foi conduzido a Damasco, ele estava cego. E Deus orientou Ananias para impor as mãos em quem? Em Paulo. Em Saul. 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Este é um servo de Deus, que Deus está a lhe orientar para orar para ele, e ele está a dizer não, ele tem feito muito mal. Nós estamos a ver aqui que o encontro com Jesus transforma a vida, que o encontro com Jesus muda a nossa vida. O Paulo tinha uma vida, de repente, uma mudança drástica, passou para outra vida. Amém? Nós estamos a ver que o Senhor apareceu em forma de luz. Amém? Nós estamos a ver que quando buscamos a Cristo, amém, nós vamos ver a luz. Então vamos parar de fazer as nossas escolhas na escuridão. Ananias está a dizer: Senhor, já ouvi falar muito dele. Deus está a lhe dizer: vai, impõe as mãos. Mas ele está a dizer: não, já ouvi falar muito dele por causa dos males que ele fez. Então você que está aqui comigo, você que aceitou Cristo, você deve estar firme, que mesmo depois de converter-se, ainda vão buscar o teu passado. Quando você entrega a vida a Cristo, você deve focar-se em Cristo, porque as pessoas ainda vão buscar o teu passado. Assim disse Ananias. E 14 diz: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Olha 15 o que diz. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso
escolhido. Este é um vaso escolhido. Aquele que estava a perseguir, Deus está a dizer, aos vossos olhos ele é perseguidor, mas aos meus olhos ele é o meu escolhido. Aprenda, igreja. O mundo vai te julgar. Amém? Mas esteja firme. Eles vão buscar o passado, mas esteja firme. Porque Deus disse não. Ele é meu escolhido. Ele é meu escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa. Esse é o Ananias que está a dizer que ele não serve para a tua obra porque ele é mau. Mas Deus está a lhe dizer, vai porque ele é meu escolhido. Ananias ouviu as palavras do Senhor, aqui onde vamos perceber que a obediência vale mais que o quê? Que o sacrifício. Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse-lhe, quem teria coragem de Ananias? Alguém que está a te perseguir, amém? Deus está a te pedir para você impor as mãos naquele que queria impor as mãos em ti. Porque na verdade Paulo queria o quê? Agarrá-los, não é assim? Mas Deus está a te pedir agora que faças o contrário. A misericórdia. Amém? Ele nos ensina que nós não devemos olhar os nossos irmãos baseados no seu passado. Amém? Mas olhar naquilo que o Senhor tem para ele. E veja o que Ananias diz. Ananias deixou de ter medo e chegou e disse assim, irmão Saul. Ele estava a dizer, não, Senhor, ele é mau, mas agora porque ouviu de Deus, disse, agora passou a ser brada. Passou a ser mobrada, não é assim? Então, o mundo vai nos julgar. Mas quando Cristo entra em cena, quando nós aceitamos o Senhor, Cristo, para nos guiar, para nos conduzir, nós devemos prestar atenção e não ouvir o que as pessoas vão dizer, amém? Só assim nós conseguimos dar frutos. Só assim a nossa vida começa a ter que mudanças. Amém? E nós estamos a ver aqui em 18 que quando Ananias colocou as mãos em Paulo, diz assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. E esteve Saul alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Ainda estamos a ver a irem buscar o quê? O passado dele. Aí buscar o passado dele. Pulando já para 22 diz, Saul porém se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam. Amém? Vou terminar aí. Nós estamos a ver aqui uma grande lição daquilo que é a verdadeira conversão. Amém? Nós estamos a ver que Paulo aceitou essa mudança. Amém? Mas nós estamos há muito tempo, ora aceitamos, ora não aceitamos, e nós ficamos estagnados. A Bíblia diz que logo depois daquela mudança brusca, Paulo começou logo a fazer o quê? A falar do Senhor, começou a pregar. A convicção
Amém? Ele teve convicção daquilo que é o Senhor. Porque nós precisamos de convicção antes da conversão. Nós precisamos estar certos de que Cristo é capaz, de que nada é impossível para Deus. Só assim que nós passamos para a verdadeira conversão. Precisamos da convicção para termos a quê? A conversão. E aonde está o problema? Amém? Mas Paulo esteve firme. Se vermos em Filipenses, vê o que é que Paulo disse. É preciso ser firmes. Filipenses. O livro de Filipenses 3. Vê o que é que o Paulo diz. Convicção, irmãos. Convicção. Filipenses 3. Passo a ler a partir do verso 7. Amém. Paulo diz assim: porque precisamos que quando aceitamos Cristo como o Senhor e Salvador, nos mantermos firmes. Aleluia. Nós precisamos estar firmes, porque quando nós andamos com Deus, Ele toma conta de tudo que nos preocupa, amém? Ele toma conta da saúde, das finanças, do casamento, de todos os nossos projetos. Mas a nossa indecisão é que faz com que nós nos mantemos estagnados. Aleluia. Paulo diz assim: no passado 7, todas essas coisas valiam muito para mim. Ele começou a perceber que as coisas que ele tinha, aquilo tudo que ele alcançava, valiam muito para ele. Mas nós estamos a ver aqui uma transformação de quê? De mentalidade, colocando Cristo como prioridade. Amém? No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo, considero que não tenha nenhum valor. Por que ele está a dizer isso? Por quê? Porque o Senhor disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e o resto vos será acrescentado. Amém? Ele diz 8: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Eu joguei tudo fora como se fosse algo que não tem valor, porque Ele colocou Cristo no centro da sua vida. Amém? Ele disse: isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Amém? Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Em pouco tempo, Paulo percebeu que vale a pena andar com Cristo. Nós estamos há anos na igreja que percebemos o que é que Cristo faz, mas quando as coisas se complicam, nos afastamos, e quando achamos que precisamos de Cristo, aí voltamos buscando Cristo e nós vivemos uma vida de derrota. Quem está a perceber comigo? 11 diz: e com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado. Ressuscitado o quê? Da morte para a vida. E com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado. Ressuscitado o quê? Da morte para a vida. Perceba agora a vida de Paulo. Paulo é alguém
que a certo ponto da sua vida perdeu a credibilidade. Agora olha, esse é o Paulo que está a perseguir a igreja. Amém? Ele está no meio. Paulo está no meio. Cristo lhe disse que agora passa a juntar-se àqueles homens que você perseguia. Os homens que ele perseguia também ficaram como? Afastados dele. E não poderia voltar aonde? Ele saiu. Porque lá também agora é visto como traidor. Amém? Mas Paulo percebeu que não há volta. Ele percebeu que interessava apenas colocar Jesus no centro. Ele percebeu que não havia volta, não há volta. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, não há volta. Não há. O Senhor vai te buscar de uma outra forma. Você vai sentir que vai sempre faltar alguma coisa para que você possa lhe buscar. Amém? Paulo percebeu. Onde é que ele poderia ir? Aonde é que ele poderia ir? Amém? Em todo lado onde ele ia, diziam o quê? Que ele não serve. As pessoas estavam com desconfiança de quem? E só lhe restava o quê? Dobrar o joelho. Lhe restava o quê? Dobrar o joelho. Nós nos preocupamos muito com as escolhas dos homens. Amém? Mas Paulo não se preocupou com as escolhas de quem? Dos homens. Ele preocupou-se com a escolha de quem? De Deus, e assim você deve andar. Porque o nosso problema, nós estamos preocupados, será que vão me aceitar naquele meio ou não vão me aceitar? Paulo disse, não, a minha concentração é que? Em Cristo. Aleluia. É ali onde começa o nosso problema. É ali onde começa o problema. Porque nós queremos agradar o mundo. Nós sacrificamos a nossa própria vida. Aquilo que Deus tem para nós. Porque temos o desejo de agradar o mundo. Amém? E Deus o fez diferente. Quando você tem um encontro com Deus, a tua vida é transformada. E Deus te faz diferente. Amém? Então não espera que todo mundo vai gostar de ti. Não espera que no trabalho, na família, e onde você estiver, as pessoas vão se agradar. Não, não espera, porque Deus te fez diferente. Você é diferente. Por isso é que Deus colocou a sua unção dentro de ti, para você poder enfrentar aquele meio. Você agora percebe por que Deus te ungiu? Deus te ungiu porque você não será aceito em todos os lados, mas a unção que Ele colocou em ti é que vai fazer com que você seja diferente e que você consiga ultrapassar todas as barreiras. Paulo não estava preocupado, amém? Paulo estava preocupado? Não. Então Deus tem uma missão para ti. Amém? No meio da batalha, nós estamos a ver a batalha em que o apóstolo Paulo estava metido. Era uma batalha grande. De um lado está a ser rejeitado, do outro lado está quê? Mas ele tinha Cristo. E eu dizia, por isso é que ele colocou a unção dentro de ti, porque ele sabia que a partir de agora você vai ser diferente daqueles que estão ao lado de ti. Amém? Nós vimos Paulo, confusão no barco, foi lançado. Nós vimos que veio uma cobra, fez o quê? Picou. O Paulo se preocupou com a cobra, fez o quê? Hoje é possível. É possível, uma cobra vem, te pica e você só... Não é já hospital, não é choro, vou morrer, vou falar já todos os segredos. Não é assim. Chama a mãe, chama o pai. Confessar tudo. Não é assim.
Se ver uma cobra é fugir. Agora te picaram numa cobra. Mas por causa de quem? De Cristo. Por causa de quê? De Cristo. Porque Paulo tinha plena confiança. E hoje nós também, se tivermos aquela plena confiança, confiarmos plenamente em Cristo, não há barreira grande para travar o teu caminho, amém? Não haverá. Andar com Cristo faz toda a diferença, amém? Andar com Cristo faz o quê? Toda a diferença. Nós vimos no livro de Mateus, não precisa ler, em Mateus 17, falando andar com Cristo. Mateus 17, a partir de 14, fala do jovem lunático. Quem conhece a história? O pai disse que os espíritos fazem o quê? Atiravam no fogo, faziam muita coisa. Mas aí vem a dizer que quando o homem viu Jesus, ele disse: Senhor, os teus discípulos não conseguiram fazer o quê? Não conseguiram? Casa de adoração. 17, Mateus. O pai do menino trouxe o menino a Cristo. E disse que os teus discípulos oraram para o menino, mas não aconteceu nada. Eu estou a lhe dizer agora como é que andar com Cristo faz a diferença. Os teus discípulos oraram para ele e não aconteceu nada. Agora perceba o que a Bíblia diz. São todos os discípulos que oraram para aquele menino e não aconteceu nada? Foram todos os discípulos? Quem foi? Os outros estavam onde? Diga. Então, quando nós lemos a Bíblia, precisamos perceber. Foram todos os discípulos que oraram. Perceba o que é que andar com Cristo vai fazer para a tua vida. Quando lemos a Bíblia, precisamos recuar um bocado e ler os capítulos anteriores. O capítulo anterior vem a falar da transfiguração. Vem dizer que Cristo estava no monte, mas não estava sozinho. Foi com quem? Com Pedro, Tiago e João. Estavam onde? No monte com quem? Com Cristo. Quem não conseguiu curar o menino não são aqueles que estavam no monte com Cristo, mas são os discípulos que ficaram no vale. Amém? Para você curar, operar milagre, tem que subir com quem? Cristo. Percebemos a visão? Porque às vezes pensamos, como é que os discípulos foram incapazes? Aqueles não estavam. Os que estavam com Cristo, mesmo Cristo não lhes dizer, na transfiguração, ele logo disse: Senhor, este é o fulano, este é o fulano, este é... Porque estavam com Cristo, os olhos estavam abertos. Então há necessidade de estarmos conectados com quem? Com Cristo. Amém? Porque estamos no meio de uma batalha, no meio de uma luta. Nós precisamos definir os caminhos que queremos seguir. Amém, igreja? Precisamos perceber aonde eu quero chegar. Porque os milagres acontecem. Deus é justo. Quando ver alguém a trabalhar, se estiver mesmo a trabalhar com a unção de Deus, podes crer que é por causa da justiça de Deus, porque ele passa muito tempo a meditar, ele passa muito tempo a buscar, ele passa muito tempo a orar, ele passa muito tempo na presença do Senhor, ele confia e Deus acrescenta. Então não podemos ter inveja daqueles que Deus está a usar, amém? Porque ele é justo. Então cada um de nós é um mensageiro do Senhor. Cada um de nós deve levar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que imediatamente Paulo começou a quê? Começou a pregar. Então não devemos nos preocupar
com aqueles que o mundo está a escolher. Devemos nos preocupar com a escolha de Deus. Devemos nos preocupar com a escolha. Devemos nos preocupar com quem? Diga, eu sou escolhido de Deus. Eu vou prosperar. Porque eu escolhi andar com o Senhor. Então perceba hoje que nós devemos nos manter firmes. No meio dessa batalha, esteja com o Senhor. No meio dessa batalha, não liga o que é que vão dizer de ti, o que é que vão falar de ti. Concentra-se, porque o mundo lá fora é ingrato, amém? O mundo lá fora não quer saber o que é que você já fez. O mundo lá fora não quer saber. O mundo lá fora nunca está grato, amém? O mundo lá fora nunca está grato. Nós lemos em Filipenses, Paulo diz, o meu foco é? O teu foco é? O teu foco é? Diga, a partir de hoje, vamos colocar depois, diga, a partir de hoje, o meu foco é Cristo. O meu foco é Cristo. O meu foco é Cristo. Diga, a partir de hoje, eu coloco Jesus no centro da minha vida. Começa a orar nesta manhã. Vamos orar. Começa a orar. Começa a orar nesta manhã.